salve, salve! Salve a estes jovens, bravos, estudantes maravilhosos, a você, amigo professor, professora, a você, amigo doutor, doutora, gestor, gestora, pessoal da Secretaria de Educação, a todos um lindo e maravilhoso dia. Ainda, né, saudosistas do momento de ontem, tivemos aí momentos agradabilíssimos com participações bem frondosas para nos dar esse up, essa animação, sair um pouco da nossa rotina, né, de muito conteúdo, de muita resolução de questão, trazer outras perspectivas. E como é bom a gente agregar bons valores, como é maravilhoso nós trazermos boas informações. E é nesta vibe que eu vos convido, conclamo a todos os polos, a todos os alunos, alunas, você do chat do YouTube, você do chat interno, tá? Você que depois vai assistir essa aula gravada, a reprise, tudo bem? Você que vai acessar o próprio YouTube, a plataforma. Ficou com dúvida? Anota, manda a sugestão, como muita gente tem feito. E aí eu já coloco para o próximo encontro, para o próximo slide, para nós debatermos, porque aqui o importante é você sair com a qualidade de informações. Para você que não me conhece, meu nome é Laudo Natel e estamos aqui com a disciplina Introdução ao Estudo Jurídico, Introdução ao Estudo do Direito. Nós vimos que essa disciplina, ela é uma base, ela é propedêutica, ela nos dá uma panorama, ela faz uma panorâmica dos mais variados ramos do direito, das mais fatiadas instrumentalizações, ferramentas do direito. E aqui se propõe informar dando embasamento àquele que está tendo o primeiro contato, para não ficar perdido, não é, professor? Exatamente, para não ficar perdido, para ter um bom entrosamento e vai constituindo uma base de acesso a outras disciplinas que vocês vão ter no decorrer do curso. Nós vamos ter aí introdução ao estudo do direito penal, do processo penal, do direito civil, do processo civil, da Constituição, né, do trabalho e assim por diante. Então, nada melhor do que uma disciplina de base para nos trazer um norte, para você não ficar completamente descomprometido com o que se propõe. Então, nós vamos ver aqui tópicos basilares nessa aula de hoje. E aqui se propõe esses tópicos basilares. Eu achei super bacana porque ela vai fazer um rememorar, um revisitar de competências e habilidades, nos fazendo rever certos conceitos, definições, que vai servir de base. Ou como vai ser bom esta revisão que tem sido nos últimos dias para você que vai fazer as nossas provas. Então está aqui o primeiro item de observação que eu trago na manhã de hoje. Então abre aí teu caderno, tá? Coloca um ok aí se todo mundo está me acompanhando. Estou achando todo mundo hoje muito calado. Pessoal lá de Padre Marcos, cadê a Leila, né, da UETEP, Várzea Branca, João Costa, Isaías Coelho, pessoal lá de tem ali João Costa, Gerumênia, temos Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena, temos o pessoal lá de Barras, Brasileira, Isaías Coelho, né? Cadê a Isabel Galdino? Muito bem, olha aqui o pessoal já nos desejando ali um lindo dia e vamos juntos para avançar. Então nós vamos nos propor ao seguinte, tudo bom? Bote aí, olha, você vai colocando assim, professor vai ter como roteiro o quê? Tópicos basilares de introdução ao estudo do direito. Primeiro, relembrar um pouco da importância do estudo do direito. Isso é imprescindível, não é? Relembrar um pouco a importância do estudo dessa disciplina. Ela é importantíssima tanto para quem se propõe a trabalhar na área jurídica, mesmo na qualidade de técnico, né?
E também aqueles que já disseram ontem, né, que estão super animados, que já se decidiram a fazer um curso superior, bacharelado em Direito. Vai ser a disciplina que você vai ver bem no primeiro período da tua universidade, assim como foi aqui, no primeiro período do curso técnico. Professor, e por que tem que ser assim? Qual é o objetivo? Aquilo que nós já nos pronunciamos. Ele vai constituir uma base. Ele vai deixar você embasado, mesmo que superficialmente, nas mais variadas ramificações do direito. Para quando você for para as específicas, você já saber o que é uma corrente, são as majoritárias e as minoritárias, e por que estudar as duas. Saber o que é uma súmula vinculante, saber o que é uma jurisprudência, o que é uma norma, o que é o direito, a importância do direito para a sociedade, surgimento, tá? As escolas de interpretação, o que vem a ser uma hermenêutica, tá? E assim por diante. Então prepara teu caderno, vamos juntinhos, pessoal aí que está nos acompanhando. Então nós vamos ver a importância, o objeto da introdução ao estudo do direito e sempre fazendo essa prévia de resumo. Além do mais, nós vamos relembrar algumas noções elementares, basilares do direito, assim como conceitos, definições, né? Vamos relembrar algum desses momentos, né? E, claro, vai se perpassando aí desde o surgimento do direito, finalidade e o processo de evolução do direito na antiguidade. Nós sabemos que antigamente, né, bem no início, nos primórdios históricos, nós não tínhamos a sociedade. Nós tínhamos seres que viviam migrando de um lado para o outro atrás de alimentação, né? Estavam querendo se alimentar. Então eles se estabeleciam enquanto tivesse a durabilidade daquele produto que ele achava por meio alimentício. Eu vou comer aqui as frutas silvestres, eu vou ficar aqui e tal, tudo. Acabava, aquele pequeno grupo ia para outro lugar que tivesse as mesmas características. Então eles tinham como prática pequenos grupos, sem nenhuma organização pré-existente, e obviamente característica indelével era essa questão, né, de estarem indo de lugar para lugar, de lugar para lugar. Então eles tinham esse processo de não estarem fixos. Com o passar dos tempos, já lá no período da Pedra Lascada, teve aquele marco que foi o domínio da agricultura. E ali, naquele período, eles já tinham, né, certos instrumentos, mesmo que de forma rudimentar, que exerciam ali a funcionalidade de uma enxada, de uma faca, não é? De uma foice, e assim sucessivamente. Começou então a terem a necessidade, com o domínio da agricultura, de se estabelecerem em um único lugar. Eles passaram a ter o sedentarismo. Trouxe como consequência a existência do que hoje nós conhecemos como as casas, né? Eles saíram, deixaram de morar nas cavernas e passaram a vivenciar no que chamamos hoje de casas. E, obviamente, esse grupo de pessoas que antes era bem resumido, no afã de se estabelecerem em um único lugar com o domínio da agricultura, eles aumentaram vertiginosamente. Não se tinha escrita, não se tinha o direito, mas já se observava alguns rabiscares do que hoje nós conhecemos como organização social. Professor, e naquele tempo tinha um controle, mesmo que já não tinha nada com relação ao direito?
Nós podemos dizer que não tinha o que conhecemos como direito, mas tínhamos uma espécie de controle de pessoas vivendo ali naquele coletivo. E como é que isso era passado, como é que isso era conhecido por estas pessoas? Ele era verbalizado. Mas qual o problema da verbalização? Tinha-se várias linhas de interpretação, de entendimento. Nunca chegava com a mesma qualidade de informação. Entende? Então passaram-se vários tempos, vários anos, vários, né? Mas vários mesmos, até nós conhecermos o estudo do que temos hoje, na Roma, na Grécia Antiga, né? E nós vimos o preponderar de vários momentos históricos que são atribuídos a estes momentos históricos até os dias de hoje, tá? E aí nós vimos aí o surgimento das organizações, o surgimento de pessoas na qualidade da polis, da cidade e, obviamente, sempre batendo naquele quesito controle social, previsibilidade de conduta, até mesmo para aqueles se mantivessem no poder. E aí nós vimos alguns códigos que eram muita barbárie, né? Citamos aí lá da Mesopotâmia, o Código de Hammurabi, né? E aí passou muito tempo e fomos até em 1804. E olha, eu estou aqui pulando etapas, porque não daria para eu falar em uma única aula, 2 aulas no dia de hoje, né? Tudo que nós já vimos durante o primeiro semestre até aqui. Mas eu estou fazendo aqui uma viagem no tempo para cada um de nós. A pergunta é, até aqui todo mundo consegue me acompanhar? Bota aí um ok, porque eu estou constituindo aqui uma linha de raciocínio dentro de uma linha do tempo, até nós chegarmos aqui. Tá? Então, observou ali que as pessoas elas precisavam ter uma previsibilidade de conduta social. Bom, de forma bem rudimentar, era óbvio que as pessoas queriam se manter no poder. Então, na época das sociedades politeístas, o que é que eles diziam? Olha, nós vamos atribuir a divindade fulano de tal, porque aí vai dar mais peso, entende? Então, eles recorriam à religiosidade, aos deuses. E aí eles, olha, eu fui escolhido para trazer essa mensagem do Deus fulano de tal, que se você furtar isso no mercado tal, ou com pessoa tal, vai ser arrancado aqui um pedaço do seu corpo, a mão. Normalmente, era o peso da punição e o medo da desobediência, porque era atribuída a uma divindade. Era muito arcaico, não era? Com o intento da organização, eles precisaram o quê? Atribuir normas, leis. E aí tivemos, já nesse ano de 1804, um marco histórico tremendo, que foi o Código Napoleônico, que é o Código Civil francês. Ele intentou verificar as questões inerentes à laicidade, onde teve o Estado foi para um lado e a igreja para o outro. Tivemos a questão da propriedade, tivemos a questão do casamento civil, do divórcio e assim sucessivamente. E começou aí a valorizar a visão ideológica de algumas escolas. Nesse primeiro momento, tivemos a escola da exegese. Ela dizia que, por si só, a lei era autossuficiente, contava-se com uma característica de limitação do juiz, ele era um mero aplicador da lei, partia-se para o princípio da onipotência do legislador, fonte única do direito do Estado. Pronto. Aí nós já vimos que temos problemas. Mas daquela época para cá, mesmo do povo sem saber escrever, desde o surgimento da grafia e o começar do aglomerar das pessoas,
tinha-se um intuito, o quê? Estabelecer um conjunto normativo que possibilitasse a convivência grupo, a convivência depois do que chamou-se de sociedade, e que atribuísse um comportamento que se pudesse cobrar no caso da infração dessa limítrofe jurídica. Gente, até aqui todo mundo junto? Sim ou não? Professor, então eu já posso dizer qual é a importância do direito. Qual seria, gente, se eu fizesse uma pergunta destas em prova? Qual seria a importância do direito? Vamos ver, quem consegue colocar aí? Pelo que eu terminei de dizer, com as suas próprias palavras. Vislumbre aí para mim. Se a pergunta da prova fosse essa, né, uma pergunta lá para você escrever, responder. Qual a importância do direito? Aí você iria raciocinar, olha, pelo que eu vi até aqui, muito se fala de conceituação, definição, mas o direito ele tem uma missão, né? Ele é muito eficaz no controle e na padronização de conduta do coletivo em sociedade. É através do direito que eu tenho, né, as possibilidades do direito posto, positivado, normatizado, em que ele vai chamar de conduta padrão, ou aqueles que não têm essa conduta têm a observação da lei. E aí nós podemos fazer a cobrança, não é? Da preservação dos direitos e dos deveres, da coletividade em detrimento à individualidade. Fechou até aqui, turma? Pois agora você já pode relembrar que a importância do direito, né, dentre outras, é trazer esse tipo de situação. Você tem o direito também possuindo essa missão. Ele serve como instrumento para gerar o quê, gente? A paz e a harmonia nas diversas relações sociais. Relações sociais? Sim, eu estou falando nas relações em sociedade. Nós temos relações de negócios, nós temos relações pessoais, não é? Nós temos relações de contrato, de compra e venda, nós temos relações de prestação de serviço, nós temos relações as mais variadas possíveis. Todas essas relações, inclusive com o próprio Estado, ele está dispositivado em lei como é que você deve fazer, ou para cobrar um direito ou para preservar os seus direitos e deveres. Então, é uma importância que se traga aqui à baila. Então, eu digo que a importância do direito é, sobretudo, né, a importância do direito é, sobretudo, trazer ordem, certeza, paz, segurança e justiça. Daí dizer que eu estou com o direito querendo perseguir o que é a famosa segurança jurídica, não é? Que é o padronamento do comportamento, das nossas atitudes, de como tem que ser realizadas certas ações dentro de um processo de legalidade. É isso que me permite, por um exemplo, não fazer um contrato de locação com cláusulas abusivas, não é? Olha, eu vou locar aqui a minha casa para você, o valor de mercado é esse, ela tem um quarto, ela tem um banheiro, uma sala e cozinha estilo americano, ela mede 50 metros quadrados de área construída, tá? E o valor de aluguel é R$30 mil por um ano, e que se você desistir antes do cumprimento de um ano, a multa para o desfazimento desse contrato é de R$1 milhão. Perceberam? Tudo fora dos parâmetros, não é verdade?
temos aí algo abusivo, tá? Aí a pessoa diz assim, eu não vou alugar não, porque isso está muito caro, tal, todos. Olha, você está atrás de casa para alugar, não tem alugar, não tem para alugar, tem muita demanda e tem pouca oferta, então eu posso fazer o que eu bem entender. Será que essa é a linha de raciocínio? Bom dia, Vazia Branca. Claro que não. Por quê? Porque tem um padronamento, tem instrumentos legais, não é? Tem ferramentas que te propiciam a este controle, mesmo sob a propriedade privada. Tem esse comportamento que ele é previsto, tem previsibilidade de conduta, tem uma previsão legal. Justamente para que você não seja explorado dentro das situações de relações entre pessoas, de relações entre instituições, empresas, de relações para com o Estado, de forma a ficar em desvantagem. Tá aí uma das importâncias do direito. Daí dizer que a finalidade do direito não se podendo confundir com o próprio direito. Por isso que na aula de ontem eu falei para vocês sobre a questão de law, right, law, lei, right, direito. Então nós temos a lei preservando o direito, não é? Não se pode confundir o objeto com a sua finalidade. Portanto, daí dizer que, vamos lá, o direito é um instrumento que existe para evitar conflitos. Não sendo possível evitar, e aí nós vimos que tem várias ferramentas para que se deixe, né, de judicializar tudo. Tem várias ferramentas para que com a mudança, né, do Código de Processo eu consiga ter uma visão mais administrativa e dar uma segurança jurídica naqueles que querem resolver tranquilamente, seja as relações que forem, tá? Não sendo possível evitar, gente, existe também para solucionar. Então eu tenho aqui uma problemática, administrativamente não foi possível, tentamos de todas as formas previstas em lei, não conseguimos, então nós vamos recorrer à judicialização, porque eu não posso autotutelar, eu não tenho como fazer autotutela na resolução dessa problemática, dessa lide, desse conflito. Então eu vou lá, senhor juiz, o senhor resolve isso aqui para mim? Não. Por quê? Só quem pode ter a qualidade de pedir, de postular, é o advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e que para esse processo de inscrição, né, você passa por 2 etapas, a última prático profissional e que tem os critérios de ser devidamente formado num curso reconhecido e autorizado pelo Ministério da Educação e etc, e etc, etc. Tem todo esse perfil. Bacana até aqui, turminha? Tá? Então, daqui para frente não esqueça mais. Eu tenho a solução e tenho também a resolução. Então, você, na qualidade de que vai trabalhar num escritório com esse tipo de abordagem, que é a abordagem das normas, que é a abordagem do direito, do jurídico, ali você vai estar no meio de pessoas que vislumbram a resolução de conflitos. Certo? Seja para preservar deveres, direitos, seja para cobrá-los. E isso nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Tá? Daí dizer que a função precípua do direito é trazer segurança jurídica, trazer a paz, trazer a certeza que vai ser resolvido, trazer a ordem, trazer a justiça. Porque eu sei que quando se recorre ao judiciário, as pessoas não vão estar praticando devaneios, elas não vão estar trazendo a resolução com as próprias mãos. Não é? É isso que se predispõe, tá? Ou seja,
nós vamos concretizar com esse nosso posicionamento de pedir, de peticionar para resolver ou evitar uma determinada problemática jurídica, é a concretização da justiça, o que é justo dentro das suas proporcionalidades. Não é que vá atender ao individual, mas olhando macro, eu teria esse posicionamento com as mesmas qualidades inerente a qualquer um daqueles em sociedade. Tá? Então vamos mais adiante. Para fazer isso, são firmados enunciados prescritivos, é o positivo, né? Ou seja, frases que prescrevem alguma coisa, que determina. Então, no mundo jurídico, tá? Esses enunciados prescritivos, eles podem ser transformados em quê? Em normas, tá? Ah, professor, então eu já sei aqui coisinhas básicas. Vamos lá. Eu já sei que o direito também tem como missão, ou seja, ele é instrumento para gerar a paz, a segurança jurídica, a justiça. Nas mais variadas relações, o quê? Sociais. Eu sei também que o direito, ele não deve refletir interesses individuais, mas sim o de toda a coletividade. E que muitas vezes, obviamente, isso vai colidir com o individual. Professor, então eu tenho como finalidade basilar da justiça transformação social. Se eu falo em justiça, eu quero deixar uma sociedade melhor. Eu quero deixar uma sociedade mais justa, onde se possa antever qualidade prescritiva dos direitos, dessas normas a serem observadas e que vão beneficiar a nossa sociedade. Né? Eu tenho sim que observar isso. Vamos dar um exemplozinho aqui. Vamos lá. Hoje é sextou. Beleza. Passa a semana inteira trabalhando arduamente. Não é que eu passe a semana esperando a sexta-feira, né, meu diretor? A gente passa a semana trabalhando arduamente, né? E como premiação você tem o descanso, previsto em lei. Né? Tem previsibilidade legal. Lá na consolidação das leis trabalhistas. Hoje em dia, tão avassalada, tão... Coitadinha, apanhando, mas aí fica em pauta para outra ramificação que é o direito do trabalho. Aí, eu chego na minha house, lá na Nath Caverna, né? E aí eu vou botar, sabe o quê? Um Peter Tosh a toda altura, ó. Olha, toda altura. Peguei aquelas caixas amplificadas grandes de última geração, tá? E aí eu estou olhando, gente, para o coletivo ou eu estou olhando só para o individual? O que é que vocês acham? Será que eu não vou incomodar, por exemplo, a Isabel? Será que eu não vou incomodar alguém que mora aí, né, nas proximidades da residência? Vocês estão entendendo? Professor, então nesse caso a coletividade ela vai estar sendo o quê? Prejudicada pela minha falta de conduta em observar o direito do próximo. Então eu tenho um tripé de ação, eu tenho um fato social, valoramento repugnável, porque está tirando a paz das pessoas, está tirando também o direito de ouvir o próprio som, o direito de não querer ouvir, eu não quero ouvir música nenhuma, quero ficar aqui dentro da minha casa tranquilo, daquele que tem que estudar no final de semana, da criancinha recém-nascida, do idoso, e por aí vai, as relações. Se eu não tenho essa concepção de norma social de conduta, não é? O que é que pode acontecer? Você foi lá, bateu a porta, ou então você diz assim, rapaz, eu não vou nem bater a porta não, porque hoje em dia as pessoas estão tão sem noção, de tudo usa a violência, aí que eu vou abrir a porta, o caboclo me dá um murro, uma voadora, né?
Hoje a gente tem que contar com a previsibilidade de tudo. Nosso maior erro, às vezes, é achar que as coisas nunca acontecem com a gente. Hoje nós devemos viver desconfiado. Tudo é possível. Quando se trata de relações entre pessoas, tudo é possível. Absolutamente tudo. Seja em qual nível for. Seja familiar, seja não familiar, tudo é possível. Não vou muito longe, não. Esta semana agora, uma filha fez um assalto, um furto milionário. Foi um assalto mesmo, foi porque ela usou, né, de grave ameaça e de certa truculência. Através dos seus representantes, ela achou lá umas pessoas e disse, olha, a minha mãe tem quadros assim, valem uma nota. Levaram ela para um cativeiro, né, e levaram obras de artes. E aí, eu não tive a oportunidade de terminar de ver a entrevista, né, mas descobriram. E aí a filha está presa. E a mãe disse, olha, para a minha maior decepção, coloquei no mundo, gerei uma vida que tentou tirar a minha. E eu pensando, eu digo, olha, ela está muito feliz, né? Porque ainda preservou pelo menos o bem maior, que foi a vida. Né? Mas e outras situações que a gente já viu aqui, por um exemplo, no Brasil, aqui em Teresina, eu já vi casos do filho tirar a vida do pai e da mãe. Recentemente. Tá? Então, acontece que aí a pessoa teve a ideia, meu diretor, rapaz, não dá certo não, rapaz. São quase 3 horas da manhã de domingo. O laudo tá ali, ó, com Peter Tosh. Já é 153 vezes repetida. A mesma música, rapaz. Não, eu vou recorrer bem aqui a alguém. Polícia, rapaz, tem aqui um vizinho aqui que tá 3 horas da manhã. Meu irmão, tem como tu vir aqui, mandar uma viatura pra gente resolver isso aqui de uma forma harmônica? Todo mundo tá precisando dormir para trabalhar. Entenderam? Então, quando nós não temos alguém com conduta coerente com o que é previsível, nós temos sim os atos, né, as normas, o direito posto para que se possa elencar dentro da coletividade um direito comum, o bem-estar social, a paz. E é nesse equilíbrio também operaciona-se aí a lei, tá? Então, gente, estas normas jurídicas, né, elas estão justapostas para trazer esse equilíbrio, essa paz social. Então, nós temos sim, né, também como finalidade a questão da justiça, a construção de uma sociedade justa, gente. Tá? Expressamente previsto, sabe aonde? Lá no artigo 3, anota aí, para leitura, artigo 3 da nossa Constituição. Vou até colocar aí, quando se fala nessas questões inerentes à justiça, né? Ó, se fala muito em fazer justiça, né? Então, você dá uma olhadinha lá no artigo 3 da nossa Constituição Maior, né? Constituição Maior, tá? A Constituição Federal. Constituição é uma coisa linda, linda mesmo. Dê uma lida se você nunca teve essa oportunidade. Bom, a quem interessar, as primeiras ideias do que chamamos de justiça surgiram lá na Grécia Antiga. Eles tinham lá uma expressão que representava a personificação de uma integridade moral. Essa integridade moral, ela era relacionada ao Estado e aos governos. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, sempre vai estar se trabalhando, né? Palavras parafraseadas aqui de Adeodato, a virtude moral que rege o ser espiritual no combate ao egoísmo biológico, orgânico do indivíduo. Perceberam? Foi o meu sextor e eu quis, ó, atrapalhar a vida de todo mundo com o meu sextor. Acabar com a paz de todos os meus vizinhos com o meu sextor. Então, quando, numa visão coletiva, um indivíduo ou um grupo de indivíduos, ele sai do esperado, tem ali como se prever um comportamento legal, positivado em lei,
para que se faça cumprir. Dentro dessa previsibilidade, nós temos aí a possibilidade das sanções, né? Seja lá uma multa, seja até mesmo a questão da prisão, dependendo do cometido e dentro de uma linha de proporcionalidade. Tá? Proporcionalidade e legalidade. Tem que ter. Né? Não se pode também, de repente, chegar lá na minha Nath Caverna, o meu som lá do Peter Tosh no volume 120, né? Eu tomando lá minha água esbranquiçada, e aí o grupamento tático especial, a SWAT norte-americana foi chamada, já entraram lá, foi dando um piso na minha porta, acabando com tudo. Não. Aí não tem como ter esse tipo de truculência, porque todo o excesso deva ser combatido. Também tem previsibilidade tanto para o excesso no executar, assim como daqueles que se omitem a fazer algo. A omissão também ela tem previsibilidade legal, né? É por isso que quando você ouvir falar que alguém acidentou alguém e não parou para prestar socorro, então a pessoa ela é visualizada pela lei, além do cometimento lá da situação, que pode ser ter as suas previsibilidades de acordo com a dinâmica do acontecido, né? Se é culposo, se é doloso, né? Se teve essa intencionalidade, e aí nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante, ele também vai ser observado porque ele praticou a omissão de socorro, ele se omitiu, não é? E isso é realmente uma problemática muito asseverada. Aí nós temos o que chamamos de normas jurídicas. Perceberam esse nome bonito? Normas jurídicas. Professor, que nome fantástico. Normas jurídicas. Né? Esse mundo jurídico. O que seria esse mundo jurídico, turma? Mundo jurídico. A soma de todos os fatos jurídicos. Tá? Esse mundo jurídico, que é a soma de todos os fatos jurídicos. Bom, nós vamos ter aqui um momento onde nós vamos visualizar o que são esses fatos jurídicos. Tem toda uma classificação, onde ele parte da naturalidade, tá? Tem até o momento que ele chega a ser chamado de ato fato jurídico ou de ato jurídico. Então nós vamos ver umas caracterizações disso. Nas próximas aulas eu trago a título de curiosidade. Certinho? E professor, então qual é o objeto dessa disciplina? Ora, de uma maneira bem ampla, trazer para cada um de nós uma visão global do direito. Não é? Para que quando você estiver trabalhando no escritório, você estiver exercendo a sua profissão, você ouça alguém dizer, olha, pesquisa aqui para mim essa jurisprudência, verifica aqui como é que se tem alguma atualização dessa norma jurídica, tá? Aí você vai dizer, eu sei o que é. Norma jurídica é algo abstrato, em linhas gerais. Eu consigo visualizar a representação de uma situação da vida que possa se verificar, né? E dentro desse preenchimento de determinada que se visualiza a emissão de uma valoração. Aí eu consigo visualizar a conduta. A conduta desse indivíduo ela tá legal. A conduta não tá legal. Aí eu consigo visualizar em que excesso ou limítrofe jurídica ou omissão ele se inclui. Para que aí se observe ao caso em concreto e passando-se aí pelo devido processo legal, o que possamos chamar de sanção. Somente através disso você tem constitucionalmente observado os teus direitos e deveres. Tá? Então, a disciplina de introdução a estudos jurídicos é justamente isso. Ela nos fornece uma visão global do direito. Ela tem as indagações de caráter geral, comuns às diversas áreas, são abordadas e analisadas nessa disciplina.
Tu observas que, vez ou outra, nós estamos aqui viajando na historiologia do direito, na sociologia do direito, né? Nós já fomos aqui lá um pouquinho no direito penal, no processo penal, no direito civil, no processo civil. Nós já vimos um pouco da LINDB, da LIC, não é? Já falamos aqui no Estatuto da Pessoa Idosa, não é? No Estatuto da Criança e do Adolescente. Falamos um pouco sobre a Maria da Penha, contratos, não é? Contrato de locação, lei do inquilinato, lei do farol baixo. Que é isso? Você vai pegando pontos panorâmicos das mais variadas especificidades do direito, verifica as ramificações do direito em público e privado e traz aqui um caso concreto, atrelando teoria de uma visão bem enlastecida e dinâmica, nos dando suporte ao entendimento e embasando esse conhecimento. É esse o pressuposto dessa disciplina. Então, os conceitos gerais, como de direito, fato jurídico, relação jurídica, lei, justiça, segurança jurídica, por serem aplicáveis, olha só, a todos os ramos do direito, fazem parte do objeto de estudo da introdução. Então, é por isso que nós ontem tivemos aí a visita, né, do professor Francisco Vieira, no caso de manhã, e do professor Alexander Mendes, no caso da tarde, né, onde eles têm assim, uma visão muito, mas muito fecunda com relação à aplicabilidade prática da advocacia e esses conhecimentos múltiplos, tá? Nosso intento maior foi trazer esse contato para você ver, né, de quem está no escritório, de quem já faz a intercorrência junto ao judiciário de forma automatizada, como esse conhecimento que nós estamos aplicando aqui no técnico, ele é bastante plausível, saindo de uma situação teórica e indo para um fato, né, algo fático. Pois bem, senhores, o que é que eu ainda posso dizer? Os conceitos específicos, né? Crime, mata territorial, desapropriação. Outro dia nós vimos o que era hipoteca, nós vimos o que é um direito consuetudinário, nós vimos a lei do cheque, a súmula. Fogem à finalidade da disciplina? Sim, porque são particulares, mas devido ao exemplificar para deixar mais rico as nossas aulas, eu tenho sempre que estar me remetendo a esses itens. Certinho? O que é que eu ainda posso trazer de informação? E aí eu quero a participação. Será que vocês estão entendendo? Será que vocês estão conseguindo me acompanhar, meus ilustres? O pessoal está tão calado hoje, né, meu diretor? Será que é sexta-feira? Não acredito. Qualquer dia é dia de muito conhecimento. Então vamos lá. Se eu te perguntasse o que é direito, com suas palavras, você conseguiria me responder o quê? Você iria falar que é controle social? Também serve para isso. Será que serve para a manutenção da justiça? Também serve para isso. Nós vimos. Mas de uma linha, não é? Mais, digamos assim, dinâmica, específica para se colocar, tudo bom, Padre Marcos? Colocarmos numa prova. Então eu posso dizer que ele é o conjunto de normas que regulam a conduta humana em sociedade. Tá? Você poderia colocar assim. É o conjunto de normas que regulam a conduta humana em sociedade. Muito bacana. E, sendo o direito esse conjunto normativo regulador, temos que analisar o conceito e a classificação das normas jurídicas, que foi um dos últimos conteúdos que nós vimos, né? Na sequência nós vimos norma jurídica, nós vimos a teoria da tridimensionalidade, né? Enriquecida por Miguel Reale, não foi? Pois bem, vamos aqui.
Através dessa classificação, dessas normas jurídicas, eu consigo eleger a sua essencialidade, né? Lá de Padre Marcos, nós temos a presença de Rubens, Haile, é isso? Ou é Haili? E a Loane. Ontem eu tive a oportunidade de vê-los aqui participando também. Obrigado pela preciosa presença dos senhores, das senhoras, né? E o nome eu gravei por conta daquele nome lá. É Haile ou é Haile, né? Nome bacana, gostei. E a Loane, né? Foi ali os três lá de Padre Marcos. Aí nós temos aí, ó, também o pessoal de Várzea Branca. Nós temos o pessoal de Isaías Coelho. Temos lá a Leila, né, do ETEP, brasileira do Piauí, Geromênia, João Costa, Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena, Barras. Esqueci alguém? Você que nos acompanha aí pelo chat aberto do YouTube, sejam todos vocês muito bem-vindos e muito bem-vindas. Então vamos aqui novamente, um pouquinho mais adiante. Professor, então sendo assim, já que se falou muito em norma, o que é que eu consigo conceber de informação numa situação que me pergunte o que é a norma jurídica? Ah, eu já sei, professor. Eu sei que a norma jurídica, ela assume esse papel importantíssimo, porque ela assume o papel de parâmetro, né? Esse parâmetro ele vai qualificar uma situação fática de um comportamento que se espera em sociedade. E que se eu não tiver aquele comportamento dentro daquela previsibilidade social, dentro daquela previsibilidade onde faça juso coletivo, eu sei que tem ali a norma jurídica justaposta, positivada, não é? Para coibir esses excessos ou a omissão. Certo? Então, norma jurídica, ela é, né, esse farol. Ele traz aí essa harmonia. Professor, o que você chamou de harmonia? Perceba. Gente, se eu tivesse uma norma e não tivesse uma contrapartida, eu não estou falando só de punir, não. Mas eu estou falando também de punir, né? Porque você deturpou um comportamento, tá? Me diga, se não tivesse nenhuma contrapartida, as pessoas iam respeitar as leis? Professor, claro que não. O Rubens poderia lá de Padre Marcos estar me dizendo, professor, claro que não. Vocês querem ver? Vamos lá. Se temos as leis e temos as contrapartidas legais, certo? Me diga, aí na sua cidade, eu já respondo aqui, ó. Aqui na minha cidade, aqui na cidade onde eu resido, é comum eu ver. E olha que aqui tem fiscalização para tudo quanto é canto. Me diz, aí na sua cidade, é ou não é comum você ver pessoas pilotando moto sem capacete, de chinela de dedo? Me diga. Você já viu alguma coisa acontecer assim? Não é um ponto de reflexão interessante? Então, mesmo tendo as normas, as leis e uma contrapartida, nós ainda encontramos pessoas que resolvem, por deliberação própria, não segui-las. Obviamente, a pessoa está fazendo de forma consciente e que também tem previsibilidade legal para aqueles que assim resolvem agir. Tá? Então, professor, a norma jurídica, eu só posso vislumbrá-la através de uma única linha de raciocínio? Claro que não. E aqui eu trouxe algumas para nós relembrarmos. O kantismo, ele considera a norma jurídica um juízo hipotético. No kantismo, Kant, né, encontramos a origem da distinção de imperativo categórico do hipotético. O primeiro
impõe dever sem qualquer condição, que é aquela que nós temos, moral, né? É a norma moral. Enquanto o hipotético é o condicional. O categórico, para o kantismo, ordena por ser necessário. Enquanto o hipotético, a conduta imposta é meio para uma finalidade. Assim, o imperativo hipotético ele estabelece condição para a produção de determinado efeito. Ele tem uma previsibilidade de conduta que, se eu não agir assim, em consonância com a lei, eu vou praticar a invasão deste limite jurídico passível de uma reprimenda jurídica, de uma norma, porque toda norma ela tem uma contrapartida. Ela tem os beneméritos, mas também tem o negativo. Kelsen retomou essa distinção considerando norma jurídica um juízo hipotético por dependerem as suas consequências da ocorrência de uma condição. Essa foi a visão de Kelsen. Aquele lá da pirâmide, aquele da hierarquia das leis. Então conclui Kelsen que a estrutura da norma jurídica ela é a seguinte: em determinadas circunstâncias, determinado sujeito deve observar determinada conduta e, se não a observar, outro sujeito, que no caso é o Estado, deve aplicar ao delinquente a sanção. Então você consegue visualizar esse equilíbrio do observar maduro das correntes, não é? E dos estudiosos que constituem essa visão majoritária. Tá? Muito bacana. O que é técnica jurídica? Olha outro item que vocês vão se debruçar e por demais, né? O que é técnica jurídica? É só que você tem aí informações sobre técnica jurídica, tá? O que seria técnica? Bom, são meios que você vai retirar o máximo possível, não é, daquilo que está dispositivado. Para isso tem que ter técnica, é óbvio. Nem todo mundo tem a qualidade interpretativa, tem? Ah, então eu posso interpretar o meu bel prazer. Não. Então nós temos um conjunto técnico, normativo, jurídico, de como se manter numa linha sóbria de entendimento das leis. Certinho? Mas isso nós vamos ver no segundo momento da nossa aula. Não sai daí, é rapidão, é um intervalozinho de 3 minutos, né, meu diretor? É uma mídia, né? E aí a gente vai voltar para conceber mais informações e aí vem aquele momento legal, que é aquele hora do praticar, né? Nós vamos praticar. Nós vamos ter aí vários modelos de questões e uma dica, para você que vai fazer prova, coloca aí o coraçãozinho no dia de hoje. Opa, hoje nós vimos vários pontos básicos dessa disciplina. Rapaz, o professor vai cobrar isso em prova. É rapidão, não sai daí.